É o programa Bíblia no meu dia a dia. Essa é a profecia da Canção Nova. O Padre Jonas nos ensinou que a Bíblia tem que fazer parte do nosso cotidiano. E ele até dizia assim, sem Bíblia não tem café, sem Bíblia não tem almoço, sem Bíblia não tem janta, sem Bíblia não tem cama. Exatamente demonstrando assim, a gente tem que escolher um horário para nos alimentar da palavra. E esse é o horário que Deus escolheu para nós, nos encontrarmos diante da palavra de Deus e sermos alimentados por ela. Então, é um propósito. O Padre Jonas, com o jeito dele pedagógico de nos ensinar, ele usava essas imagens exatamente para dizer, eu não vivo sem dormir, não é verdade? Eu preciso comer. Então, da mesma forma, tem que ser com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser presente no nosso cotidiano. E bendito seja Deus pelo programa A Bíblia no meu dia a dia. Nós estamos estudando o segundo livro de Samuel. Então, quero convidar você a, junto comigo, a estar atento a esse texto que nós vamos estudar, mas também a abrir o seu coração ao mover do Espírito Santo. Vamos juntos pedir ao Divino Espírito Santo que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Convido você a pegar a sua palavra e também o seu caderno, o lugar que você anota. Anota o texto que nós iremos estudar, 2 Samuel, capítulo 4, versículos de 1 a 12. 2 Samuel, capítulo 4, versículos de 1 a 12. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Quando Isbaal, filho de Saul, soube que Abner tinha morrido em Hebrom, perdeu o ânimo e todo Israel ficou consternado. Isbaal tinha a seu serviço 2 chefes de guerrilha. Um chamava-se Baana e o outro Recabe. Eram filhos de Remon, de Berote, da tribo de Benjamim. Berote pertencia a Benjamim, embora seus habitantes se tivessem refugiado em Getaim, onde residem como forasteiros até hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho, aleijado dos 2 pés. Quando tinha 5 anos, ao chegar de Jezrael a notícia da morte de Saul e de Jonatas, sua ama o havia levado na fuga, mas na precipitação o menino caiu e ficou manco. Ele se chamava Meribaal. Os filhos de Remon, de Berote, Recabe e Baana puseram-se a caminho e chegaram à casa de Isbaal na hora mais quente do dia, quando estava dormindo a cesta. Como a porteira da casa havia adormecido ao limpar o trigo, penetraram no interior da casa e feriram Isbaal no ventre. Recabe e seu irmão Baana se esgueiraram. Tendo penetrado na casa onde Isbaal repousava, no seu leito feriram-no de morte e cortaram-lhe a cabeça. Levaram-na consigo e andaram toda a noite pelo caminho de Arabá. Levaram a cabeça de Isbaal a Davi em Hebrom e disseram-lhe, aqui tens a cabeça de Isbaal, filho de Saul, teu inimigo, que te queria matar. O Senhor vingou hoje o meu senhor, o rei, de Saul e de sua descendência. Mas Davi conjurou Recabe e seu irmão Baana, filhos de Remon de Berote. Pela vida do Senhor que me livrou de toda a angústia, eu agarrei e matei em Ciceleg aquele que me veio anunciar a morte de Saul, pensando dar-me uma boa notícia. Assim paguei-lhe a notícia. Quanto mais agora que homens malvados mataram um inocente dentro de sua casa, no seu leito, não vingarei o seu sangue derramado por vossas mãos? Não vos exterminarei da terra? Em seguida, Davi mandou a seus servos que o matassem. Cortaram-lhes as mãos e os pés e os penduraram junto ao açude de Hebrom. A cabeça de Isbaal foi sepultada no túmulo de Abner em Hebrom. Impressionante a sabedoria de Davi. É muito bonito perceber quando uma pessoa se deixa conduzir pelo Espírito. Ela deixa muito claro os seus atos, as suas atitudes, o seu comportamento. Davi não está agindo politicamente, Davi está agindo por justiça. É bonito perceber isso. Veja só, a promessa não se constrói, não se edifica com violência. Não se edifica e não pode ser acelerada
por atos de injustiça. Isso é muito claro. A gente não pode ceder espaço ao mal no nosso coração. A gente não pode ceder espaço a esses sentimentos que talvez, muitas vezes, nos leve a ter atitudes como essa desses dois homens que estavam pensando que estavam fazendo algum ato de vingança, querendo um espaço, que já tinham visto que o reino ali da casa de Saul já estava ruindo, a morte de Abner deixou fragilizado, né, Isbaal, mas Davi não entende isso como algo justo e ele sabe muito bem a articulação que ali estava sendo feita e ele exatamente toma uma firme decisão. Então, a gente também pode olhar por outro lado. Um poder sustentado apenas por estrutura humana não prevalece, não permanece. Isbaal era sustentado por Abner. Isbaal não tinha pensamento próprio. Isbaal era totalmente envolvido pelas ideias de Abner. E quando Abner morre, ele se sente fraco, fragilizado. Só que isso não dá espaço para um ato de injustiça, de covardia. Veja só, ele estava descansando, desprotegido, ele é atacado, ele é morto, decapitado. E isso não é o correto. Davi distingue muito bem o agir de Deus e a manipulação humana em nome de Deus, mostrando-se como um ato zeloso, certo. Nós estamos aqui combatendo os seus inimigos. Davi não se deixa envolver por isso. Isbosete, indefeso, Isbaal, né? Ou Isbosete, indefeso, morto traiçoeiramente. E Davi vai ali também mostrar-se como um homem justo, um homem verdadeiro, um homem que não se aproveita de nada para subir no poder, um homem que está totalmente devotado a Deus. Nós vivemos tempos em que as pessoas fazem de tudo para serem vistas, fazem de tudo para serem reconhecidas, fazem de tudo para galgar vaga, lugar, ocupar espaço, pisando nas outras, denegrindo a imagem, matando com a língua, gerando tanto transtorno. E aqui está o exemplo, né? O reino de Davi não nasce de vingança e nem de assassinato político, mas ele é promessa de Deus. Ele está marcado pela ação da divina providência. Aqui está o segredo, aqui está o segredo. Um homem segundo o coração de Deus não se aproveita de circunstâncias, fragilidades, situações, não articula para ocupar espaço, para assumir poder, não. Ele sabe que é Deus que está no comando e ele não se justifica com injustiças. Ele não sobe a partir de atos covardes. Ele espera o agir de Deus. E olha, agindo com coerência, com um caráter ilibado, como Davi tem demonstrado aqui, o que ele faz? Ele conquista as pessoas com a verdade, com a sinceridade. Ele não está aqui fazendo campanha política, né? Nós estamos em ano de campanha política. Não é de campanha política. Político que nunca vai na igreja, aparece na missa, quer espaço, promete isso, promete aquilo, depois esquece, nunca mais vai na igreja, não aparece em lugar nenhum. Tudo ato político. Davi não está aqui fazendo ato político. Então esteja muito atento. Até mesmo em ano político é bom a gente ser formado na nossa consciência, né? Presta atenção, vê se realmente essa pessoa é verdadeira, veja se realmente ela defende aquilo que nós deveríamos defender como valores inegociáveis, né? O direito à vida desde a concepção até a morte natural, o casamento, né, segundo o critério bíblico, não a manipulação de embriões da vida humana. E aí poderia aqui elencar, né, cada um desses elementos. Você precisa entrar num discernimento, sair da emoção, sair daquilo que talvez sejam favorecimentos para você entrar na visão. Veja só, a promessa não precisa de atalhos. A gente precisa ter um coração que tem discernimento da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A gente precisa se perguntar. A gente precisa se perguntar, na nossa vida, nas nossas decisões, no nosso voto, discernimento entre providência
e oportunismo. Quantas pessoas só são envolvidas por oportunismos, por aquilo que são ganhos pessoais e não deixam de ver a realidade como ela deveria ser. Olha só, Davi consegue enxergar até mesmo a dignidade do adversário. E ele pune aqueles dois ali que estavam com um zelo falso, né, para tentar conseguir espaço. E depois a gente percebe a purificação do reinado. Um rei que é puro, é reto, é justo, é fiel a Deus. É assim que nós devemos viver, na retidão, na justiça, na fidelidade a Deus, em tudo. Esse é o chamado de Deus para nós. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje desse texto diante dessa verdade? Em hipótese alguma, devemos ceder à tentação de antecipar o tempo de Deus. Um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, confia na divina providência e sabe que o melhor é esperar. Da mesma forma, devemos aprender a não escolher os favorecimentos pessoais, mas pensar no todo e discernir o certo do errado diante de Deus e da sua palavra. Aprendamos com Davi a sermos justos e fiéis até o fim. Sermos justos e fiéis até o fim. Aprender com Davi. Esse testemunho de Davi é impressionante. Se fosse com você, o que você faria? Acolheria aquilo ali como um ato de justiça? Está lá me defendendo, está lá me protegendo, está lá... Não. Não. Um homem segundo o coração de Deus faz aquilo que é a vontade de Deus e não aquilo que é a vontade dos homens. Vamos rezar? Senhor, eu quero ser um homem segundo o seu coração. E eu sei que aqueles que estão rezando agora comigo também desejam isso. Então não nos deixa pegar situações, viver realidades que as injustiças são travestidas de justiça. O zelo falso do zelo verdadeiro. Não deixa que a gente, que eu seja, que os meus irmãos sejamos enganados por aquilo que são as paixões, ideologias, coisas que muitas vezes nos envolvem, vantagens que aparentemente trazem benefícios para nós. Não deixa a gente ser enganado por isso, mas que o nosso coração esteja alinhado com o seu coração, que o nosso pensamento esteja alinhado ao seu pensamento, que a nossa vontade se submeta à sua santa vontade até o fim. Amém. Submeter a nossa vontade à vontade de Deus, mesmo que custe a nós. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós encontraremos um próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.